Jesus. Eu te peço no nome de Jesus. Amém, meu Deus. Irmãos, eu vou fazer uma leitura aqui em breve, tá? Que está no segundo livro do profeta Samuel, 23. São 3 versículos, do 15 ao 17, tá bom? Em nome de Jesus, a palavra de Deus diz assim: E Davi teve desejo e disse: Quem me dera beber da água da cisterna de Belém, que está junto à porta. O 16 diz assim, irmãos: Então aqueles 3 poderosos romperam pelo arraial dos filisteus, tiraram a água da cisterna de Belém, que estava junto à porta, e tomaram e trouxeram a Davi. Porém, Davi não quis beber, e Davi derramou perante ao Senhor. O 17 diz assim: E disse Davi: Guarda-me, ó Senhor, de fazer tal coisa. Beberia eu do sangue dos homens que foram arriscar as suas vidas, de maneira que não quis beber. Isto fizeram aqueles 3 poderosos valentes. Irmãos, Davi não podia beber aquela água. Por que não podia? Porque aquela água significava o sangue daqueles 3 homens. E Davi sabia que aqueles homens poderiam ser mortos. E Davi, eu creio que quando Davi passava pelas batalhas, Davi passava por aquela cisterna. E aquela água deveria ser boa, porque aquela água, na verdade, matava a sede de Davi, né? E o inimigo sabia que Davi sempre passava por ali. Quem é o inimigo? Eram os filisteus, que queriam matar Davi, que sempre estava marcando, fazendo emboscada para ele. E os inimigos queriam matar Davi de toda forma. Irmãos, cuidado com as armadilhas de Satanás na sua vida. De repente, está armando ciladas aí, você não está nem sabendo. E Davi, ele foi esperto. Quando Davi pensou em tomar água, os 3 amigos de Davi que eles fizeram, eles desceram na cisterna. Por que eles desceram? Porque eles eram amigos fiéis, íntimos de Davi. Irmãos, e só quem é amigo verdadeiro sacrifica a vida por você. Na oração, te aconselhando e dando o ombro por você, meu irmão. Tipo assim, ó, você vai entender. A gente passa por luta, por dificuldade, e Deus sempre coloca um anjo para nos ajudar, para nos abençoar. Deus sempre coloca um amigo. E se aqueles guardas lá, os filisteus, se eles imaginassem que aqueles 3 estavam indo buscar água para Davi, eles seriam mortos. Tipo assim, por quê? Porque os filisteus, eles eram inimigos mortais de Davi, eles queriam, a todo momento, matar Davi. E os 3 amigos de Davi, eles enfrentaram o arraial dos filisteus, eles pegaram o quê? Ó, um copo de água. Irmão, quanto vale um copo de água para você? Você tem noção quanto vale um copo de água? Para aqueles homens, um copo de água valia a vida de Davi. E eles enfrentaram os soldados filisteus e trouxeram o copo de água para Davi. O que Davi fez? Davi pegou a água e jogou no chão. Davi não tomou a água. Aos olhos humanos, Davi estava fazendo pouco caso, né, daquele copo de água. Não, aos olhos espirituais, não. Davi estava honrando a Deus, aqueles homens, através de um copo d'água. Davi sabia que os 3, eles seriam mortos. E Davi santificou o copo de água para a vida dos seus amigos. Olha, irmãos, a atitude linda daqueles amigos em honrar o seu mentor, o seu líder, o seu mestre. Irmãos, em nome de Jesus eu te peço, ande com pessoas que vão abençoar a sua vida. Ande com pessoas que falará que o seu problema tem solução. Ande com pessoas que nos seus piores momentos darão o ombro para você, meu, que vai rasgar para você na oração. Por mais que o seu problema está difícil, ó, é o ombro amigo. Tenha um parceiro de oração, meu irmão, em nome de Jesus. Ore para que Deus coloque nos seus caminhos pessoas otimistas, pessoas que vão dar o up na sua vida. Em nome de Jesus eu te peço. Ande com pessoas boas e Deus vai trazer na sua vida só pessoas de Deus. Em nome de Jesus. Fique com essa palavra. Em nome de Jesus.
Irmão Ricardo, tá ouvindo? Oi, amém. Estou ouvindo sim. Paz, varão, homem de Deus. Amém. Paz. Palavra boa, viu? Inclusive hoje eu vi como é bom ter amigos, né? E realmente, os camaradas arriscaram a vida para satisfazer um desejo de Davi, para você ver como Deus se importa com os pequenos desejos que nós temos, né? Amém. E amigos de verdade são assim, né? Muitas Amém. vezes abre mão do seu conforto, da sua segurança para ver um irmão tendo um pouquinho de refresco, né? Isso é bom. Isso é bom e agradável. O provérbio fala que isso é bom e agradável ao Senhor, né? Amém? Vamos lá? Deus abençoe. Amém. A graça e a paz a todos. Amém. Irmãos, eu tinha pensado em falar sobre alguém a vocês, mas me veio falar da vida de Jó. E bom é falar da vida dos outros, né? Porque é da gente e a gente já está tão chateado de falar da nossa vida, né? Vamos falar da vida de Jó, né? Vamos trazer uma reflexão para nossas vidas sobre Jó, né? Porque todos olham para Jó como o homem da grande paciência, né? Mas vamos entender do que se trata o livro de Jó, né? Eu gostaria que os irmãos abrissem em Jó e vamos ler o capítulo 1 de Jó, certo? E nós vamos dar uma voltinha pelo livro de Jó, mas vamos ler o capítulo 1, certo? Deixa eu ver se eu acho uma pessoa aqui. Eu não acho, mas a Cleice está aí, Cleice? Eu sabia que você ia me chamar. Ai, ai. Vamos trabalhar, Cleice? Bora. É já o quê? Lê o capítulo primeiro, Cleice, de Jó, porque eu tô meio fanho, aí eu vou ficar tossindo muito. Aí tu me ajuda. Lê aí, capítulo 1 de Jó. Tá. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E era este homem íntegro, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Tudo, Ricardo? Tudo, o capítulo 1 todo, Tá. são 22 versículos. Ixi, a pessoa ali vai me chamar e eu vou ter que... Enfim, deixa. Vamos lá, de novo. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e era este homem íntegro, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E o seu gado era de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas. Eram também muitíssimos os servos a seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. E iam seus filhos à casa um dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez. E mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Sucedia, pois, que, decorrido o turno de dias de seu banquete, enviava Jó e o santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração? Assim faz Jó continuamente. Deixa eu... E num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E diz o Senhor a Satanás: observaste tu o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus debalde? Porventura tu não cercaste de sebe a ele e a sua casa e a tudo quanto tem?
A obra de suas mãos abençoar-te, e o seu gado se tem aumentado na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se ele não blasfema contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: Eis que tudo quanto ele tem está na tua mão. Somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. E sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do seu irmão primogênito. Que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: Os bois lavraram e as jumentas pastavam junto a eles, e deram sobre eles os sabeus, e os tomaram, e os servos feriram a fio de espada, e só eu escapei para trazer-te a nova. Estando este ainda falando, veio outro e disse: Fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e as consumiu. E só eu escapei para trazer-te a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: Ordenando os caldeus 3 tropas, deram sobre os camelos e os tomaram. E os servos feriram o fio da espada. E só eu escapei para trazer-te a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: Estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, que caiu sobre os jovens e morreram. E só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto e raspou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou. E disse: Nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Amém. Amém. Renata, minha irmã, Amém. aproveite que você estão elogiando que você é muito bonita e realmente eu fico tentando entender esses homens do deserto, como pode, tudo bateu com a cabeça. Leia para mim aí Gênesis 3:23 e abra sua câmera para a gente ver. A mulher é bonita demais. Tá vendo, Cleice? Que o problema não é só o Bruno, Cleice. Tem outros homens aí doidos, cego, né? Doido, é tudo doido, eu sei não, viu? Sou Jesus, bota juízo. Eu vou ter que garimpar barro para dar Jesus para fazer juízo para esses homens. É Gênesis o teu irmão. Gênesis 3:23. 23 e 24, por favor. Peraí, o povo tá entrando. Sem pressa. Por isso, o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual fora tirado. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Certo. Agora retroceda só um pouquinho e leia o versículo 22. 22. Então disse o Senhor Deus: agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Amém. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida e o coma, e viva para sempre. Amém. Pronto. Vamos lá entender esses 2 textos, certo? Irmãos, primeiro, o livro de Jó foi o primeiro livro escrito. Jó foi conterrâneo de Abraão. Viveu mais ou menos na mesma época. A Bíblia, como sabemos, não é escrita em ordem cronológica. O livro de Jó tem um significado muito especial. Nós sempre olhamos para Jó como o homem da paciência, o homem que tudo suportou. Só que a mensagem é outra, e muitas vezes nós nos desviamos. Homem paciente, justo, com certeza. Mas a mensagem é outra, que nós vamos falar sobre ela. Mas eu gostaria que os irmãos prestassem atenção em Gênesis, porque Gênesis fala da expulsão do homem do Jardim do Éden. Vamos usar esse texto base para podermos entrar em Jó, certo? Para depois a gente fazer um paralelo com nossa vida, certo? Eu costumo falar sobre deserto,
para que a gente crie vergonha na cara e se converta de verdade, né? Que todo dia eu preciso disso, que eu vejo que eu ainda estou longe de prestar. Mas, como falamos de casamento, não tem como a gente isolar de nossa família. Até porque o maior projeto de Deus é a família. Então, não adianta a gente ser hipócrita de falar sobre conversão e ignorar a família, porque a gente foge dos princípios. Quando nós vemos aqui em Gênesis 3:23, nós vemos que Deus lançou fora do jardim do Éden um homem para lavrar a terra. Dentro do jardim do Éden, ele não precisava lavrar, porque Deus era seu provedor. Deus sempre teve o intuito de ser o provedor do homem, de ser o meu, o seu, o nosso provedor. Nós quem escolhemos que fosse diferente. Só que quando você vê o versículo 22, o Senhor diz o seguinte: eis que o homem se fez como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Ora, não aconteça que estenda a mão e tome da árvore da vida e come e vive eternamente. Irmãos, eu já vi muita gente pregando, dizendo que Deus pôs o homem fora do jardim para castigá-lo. Irmãos, nunca foi a intenção de Deus castigar o homem. Na verdade, foi amor. Foi um amor tão grande que Deus preferiu tirar o homem de dentro do jardim, pôr ele fora para ele lavar a terra. Por quê? O homem pecou por desobediência. E por ele ter pecado por desobediência, e ele comesse da árvore da vida, ele iria ser um eterno pecador. Ele não teria como ter remissão do pecado, pois ele estaria com o pecado entranhado nele eternamente. Então ele não poderia conviver com Deus, assim como Satanás. Por quê? Porque Satanás ele pecou na eternidade. Ele pecou no plano celestial. Por isso Satanás não pode retroceder, não pode ser convencido a mudar de atitude. Está condenado. Então, quando Deus viu que Adão errou, Deus o amou de tal forma que botou ele fora do jardim para que ele tivesse condição de se arrepender do seu erro, morresse e partisse para a eternidade arrependido. Então é um amor. Agora, isso o que é que tem isso a ver conosco? Irmãos, quando Adão desobedeceu ao Senhor, quando Adão ouviu o que a mulher sugeriu a ele e pecou, Adão pegou toda a carta branca, o recibo que tinha ortogado ao nome dele para domínio sobre a terra, ele rasgou e entregou a Satanás. Satanás já havia pecado. Satanás queria dominar algo. Ele não poderia dominar a eternidade, pois ele tinha perdido a condição de eterno. Ele não tinha como se sobrepor a Deus como ele queria. Então ele queria tomar posse de algo. Então ele foi e convenceu Eva para convencer Adão. Adão, a partir do momento em que aceitou e comeu do fruto, Adão quebrou o princípio, pois ele quem estava debaixo da ordem, ele quem estava debaixo da orientação. Se ele não tivesse feito tal coisa, se ele tivesse repreendido Eva, ou tivesse chamado a Deus e tivesse contado o que Eva fez e intercedesse por ela, Deus a teria perdoado e eles não teriam caído no pecado. Então, a partir do momento em que ele provou do fruto, os olhos deles se abriram. Eles caíram no erro, passaram a ser conhecedores do bem e do mal. Sendo assim, eles estavam em pecado. E se eles comessem da árvore, eles seriam eternos pecadores. Então Deus o tirou do jardim, né, e o disciplinou para que ele voltasse ao conserto. Mas era o principal objetivo de Deus ali era proteger, para que ele não pecasse na eternidade, pois a partir do momento em que ele comesse da árvore da vida, ele seria um ser eterno. Então Deus o protegeu. Então Satanás pegou o direito legal de fazer o que quer aqui. Ele tem o direito legal, mas a posse continua sendo de Deus. Ele tem o direito administrativo de administrar, de fazer como quer. Mas nós sabemos que ele não pode fazer nada sem antes pedir a Deus. Mas como Deus é justo, Deus tem um conjunto de regras que funcionam para o homem
e para os demônios e para os anjos. E Deus não quebra suas regras. É isso que nós vamos entender com o livro de Jó. O livro de Jó não é um livro que fala de paciência e perseverança. É um livro que fala de um embate jurídico entre Deus e o diabo. Nós vemos o seguinte, que Jó, um homem justo, que tinha seus filhos, suas posses, seus bens, um homem muito rico, e seus filhos se banqueteavam, seus filhos festejavam, e quando acabava a temporada do banquete, Jó ia e oferecia sacrifícios, pedindo perdão pelos pecados do filho, mesmo sem saber. Ele dizia, porventura, se meus filhos pecarem, eu já sacrifico. Irmãos, isso nós vemos como uma oração de intercessão. Jó se colocava na brecha pelos filhos dele. Jó se colocava entre Deus e os filhos para dizer, Senhor, se porventura meus filhos pecaram, eu estou aqui sacrificando. Perdoa-os. Irmãos, ele santificava seus filhos. Ele era um homem que era sacerdote do lar, um homem justo. E ele chamava a atenção para ele. Aí eu trago o primeiro ponto, irmãos, de reflexão para nós. Por acaso vocês viram Jó na passagem dizendo, Senhor, estou sacrificando aqui porque meus filhos são irresponsáveis, para livrar a cara deles, porque eles deviam criar vergonha, e eles estão errados, mas eu estou sacrificando aqui, estou gastando meu dinheiro, matando meus bezerrinhos. Era assim que Jó fazia, irmãos? Era assim que Jó fazia? Não. A Bíblia nos diz que Jó, com o amor de pai, intercedia pelos filhos. Ele apresentava uma oração. Ele apresentava um sacrifício. Vocês estão me ouvindo? Sim. Quem não conseguiu ouvir, eu indico que saia e retorne. Amém. Então, Jó, ele dispensava amor pelos filhos. Ele se antecedia, irmãos, independente dos filhos estarem errando ou não. Isso faz com que a gente traga uma reflexão para nós que estamos em batalha. Quantas vezes, irmãos, você santificou seu esposo ou sua esposa? Quantas vezes você santificou seu esposo e sua esposa, intercedendo por eles, pedindo perdão pelos pecados que eles estão cometendo, clamando a Deus que os perdoe, que os santifique, que gere situações para que eles sejam salvos? Irmão, o fato de você pedir perdão pelo seu cônjuge não quer dizer que Deus vai perdoá-lo, porque o pecado é dele, quem vai ter que pagar, quem vai prestar conta é ele. Mas a oração intercessória, ela serve exatamente para isso, para você criar uma barreira ao redor daquela pessoa que vai gerar proteção e proporcionar uma situação onde o Espírito Santo vai agir. Mas, irmãos, quantas vezes eu já não vi pessoas conversando comigo, chateado, triste, abatido, revoltado, indignado com o cônjuge, porque o cônjuge errou. É notório, irmãos. É notório que o cônjuge errou. Aqui a gente não está para justificar os erros dele, nem absolvê-lo. Mas quando o Senhor diz que nós devemos interceder, que nós devemos nos colocar na brecha, ele está pedindo que a gente haja na posição de defesa e proteção, e não de acusador. E nós vemos a primeira posição de Jó nesse sentido. Quando Jó se colocava como protetor dos filhos, clamando pela vida dos filhos. Mas nós vemos que Jó tinha essa postura e Deus se orgulhava daquele servo. Veja que Deus ainda não chamava ele de filho. E Satanás se apresentou a Deus, porque Satanás tinha o direito de andar pelo mundo, de aprontar as dele. E disse que Jó era daquele jeito porque Jó tinha toda a proteção de Deus. E Deus permitiu que Satanás tocasse na vida de Jó. Aí nós
começamos a olhar para a nossa vida e vemos, através desse exemplo de Jó, que Satanás só pode tocar, irmãos, em 3 áreas da nossa vida. Só 3. Satanás só pode tocar em tudo que nós temos, em tudo que nós somos e em tudo que nós amamos. Satanás só pode tocar nessas 3 coisas. Em tudo que nós temos, tudo que nós amamos e tudo que nós somos. Ele tocou em tudo que Jó amava, ele tocou em tudo que Jó tinha e tocou em tudo que Jó era. Satanás só não levou a esposa de Jó. Tinha um propósito para aquela mulher ficar. Para você ver que aí Deus ressalta novamente a importância do casamento e a postura do filho de Deus, do servo do Senhor. Porque mesmo com as coisas que a mulher dizia, indignada pelo que aconteceu com Jó, Jó não abandonou aquela mulher. Jó, por um momento, até chamou ela de louca pelas coisas que ela dizia. E quando Jó se recuperou, Jó não trocou de esposa. Jó continuou com a mesma esposa. Deus deu-lhes filhos, deu-lhes propriedade em dobro, mas a mulher continuou a mesma. Eu até costumo dizer que a mulher tinha um objetivo, né, que era comer o juízo do coitado de Jó, né? Satanás poupou ela por conta disso. Mas não era. Pois é. Porque o camarada naquela situação e a mulher comendo o juízo, só misericórdia. Mas Deus também tinha um propósito ali de mostrar pra gente o valor do matrimônio. Mas a questão, irmãos, que nós devemos refletir é que nós olhamos para Jó como um homem forte, um homem paciente, mas nós esquecemos que no meio daquela força toda existia um ser que exigia o direito legal de provar que o homem estava caindo, que o homem era fraco, corrupto, mentiroso, miserável. E Deus, na sua justiça e sabedoria, permitiu que Satanás o tocasse. Não foi justo, irmãos. Não foi justo. Satanás maltratou tanto aquele homem que ele ficava num buraco cheio de cinza para diminuir a coceira. Suas cartilagens foram embora e aquele homem ficou deformado. E aquela dor daquele homem era terrível. Alguns estudiosos alegam que ele ficou uma média de 7 anos nessa prova. Mas ele continuou lá, irmãos. Agora ele continuou, não era só porque ele era um homem devoto. Porque ele tinha suas falhas, porque ele chegou a questionar, e Deus se apresentou a ele, deu uma lição de moral a ele. Deus mostrou para ele que ele não sabia nada como ele imaginava. Deus mostrou todo o seu poder, se revelou através dos seus mistérios, e olha que Jó era um homem entendido de muita ciência. Aí nós começamos a olhar para nós, irmãos. Nós estamos no deserto. Jó entrou lá. Jó perdeu tudo. 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 E nós, irmãos? Nós estamos aqui no deserto. Mas como nós nos apresentamos a Deus? Porque, irmãos, nós estamos falando sobre legalidade. Satanás exigiu um direito legal de provar que o homem era corrupto, que o homem abandonaria Deus, quebraria os princípios se fosse lhe tirado dinheiro, filhos e saúde. Satanás usou uma estratégia legal para atingir Jó, para provar que o homem não prestava. E Deus permitiu que aquilo acontecesse. Aí eu pergunto, irmãos, qual foi o direito legal que eu e você demos a Deus, a Satanás, para que Satanás nos destruísse? Porque, irmãos, nós demos direito legal a Satanás. Nós demos direito legal a Satanás de agir na nossa vida, porque muitos de nós fomos adúlteros, outros faltamos com o respeito, quebramos princípios. Nós fizemos algo errado, irmãos. Nós saímos da presença de Deus, nós não deixamos Deus entrar na nossa vida, nós não deixamos Deus tomar conta de nossa vida. Nós não permitimos que Deus fizesse presente no nosso casamento. Então, o que acontece? Baseado nessa falha, Satanás se apresenta a Deus e exige o direito legal dele de assolar nossa vida.
E Deus é justo, Deus permite. Permite porque ele tem um embasamento. E Satanás, quando se apresenta a Deus para pedir um direito legal de atingir a vida de um servo ou filho de Deus, ele leva todo o seu contexto jurídico bem alinhado. Irmãos, Satanás, em grego, significa o acusador, Satã. Então, ele aparece como acusador, ele não chega com meias palavras, ele chega com argumentos bem definidos, bem elaborados. E então, Satanás, uma hora chega e pede o direito de destruir a minha vida. E apresenta a Deus os argumentos. Ricardo, um homem adúltero, promíscuo, mentiroso, lascivo, prostituto, e mais um bocado de defeito que eu não vou dizer para não escandalizar os irmãos. E então Deus permite que aconteça. Só que Satanás tem um campo de visão limitado. Deus vê mais. Então Deus, através da sua bondade, misericórdia e sabedoria, usa todo o processo que eu iria passar para resgatar minha vida, resgatar minha família e, através de minha vida, resgatar outras pessoas. Mas eu iria passar pelo processo que Satanás escolheu me afligir. Irmãos, ninguém aqui, nenhuma dessas 84 pessoas está aqui inocente, irmãos. Alguma coisa aconteceu. Ou você foi negligente com a obra do Senhor e deu brecha para que Satanás agisse na sua vida, ou você foi uma pessoa insubmissa, ou foi uma pessoa negligente, ou seja lá qual for o seu problema. Mas você deu um direito legal de Satanás agir na sua vida. Só que uma hora nós entendemos esse princípio e começamos a resgatar a nota promissória que Satanás tem sobre nossa vida. Nós devemos fazer isso. Então nós começamos, irmãos, a recuperar esse documento que outorga direito a Satanás de agir sobre nossa vida. Nós devemos fazer isso. E existem muitos, irmãos. Existem questões hereditárias espirituais, existem questões nossas de pessoas que se envolveram com macumba, com magia negra, com feitiçaria, existem questões de idolatria, existem questões sexuais, de perversão, e nós começamos a juntar todas essas peças desse quebra-cabeça e começamos a consertar nossa vida. Mas a grande questão, irmãos, é que Jó tentou entender o que se passava na vida dele, e quando os amigos de Jó chegaram e apontaram um dedo para ele, tentando botar ele mais para baixo, ele se posicionou diferente. Ele não se posicionou com raiva, com ira. Mas, irmãos, e nós? E nós? Ontem eu começava a falar sobre Paulo, a posição de Paulo quando Paulo se converteu, dele ter aberto os olhos espirituais. Irmãos, é triste ver tanto crente, irmãos, tanto crente que querem tudo de Deus, mas não querem a Deus. Tanto crente, irmãos, que quando fala em abrir mão de si mesmo para fazer a vontade de Deus, entender os princípios de Deus para a sua vida, eles declinam disso e se esquivam, porque todos querem as bênçãos do Senhor, mas não querem o Senhor, não querem um abençoador. Porque é tão difícil, irmãos, fazer a vontade de Deus. É tão difícil fazer a vontade de Deus. Porque, irmãos, fazer a vontade de Deus quer dizer que nós devemos controlar nosso gênio, devemos ter domínio próprio. Nós devemos olhar quando nossa esposa e nossa esposa diz algo que nos ofende, a gente baixar a cabeça, levar uma palavra de amor, porque o amor constrange e a gente não consegue entender isso. A gente prefere trocar tapa, prefere dizer coisas duras, prefere até que ele morresse para a gente ficar viúvo e poder seguir nossa vida. Infelizmente, irmãos, essa é a realidade do povo de Deus hoje. Pessoas que querem tudo de Deus, querem as bênçãos do Senhor, mas não querem a disciplina, não querem um conserto.
e as coisas vão andando. Nós estamos definhando um evangelho manco que é pregado por pessoas hipócritas e mancas, um evangelho doce e suave onde se pode fazer tudo, onde muitas vezes é uma palhaçada, porque quando a gente vê com a ascensão da internet, das redes sociais, as pessoas nos púlpitos falando coisas horríveis, pessoas que estão louvando e acabam contando, dizendo palavrão, pastores renomados que começam a distorcer a verdade e apresentar Cristo como se fosse um homem pervertido, como aquele Ed René, lá da Igreja Batista, que estava dizendo que Cristo ofereceu esperma à mulher do poço, a samaritana. Nós vemos escândalos aí absurdos de pastores que deveriam cuidar das ovelhas. Agora, por quê? Porque são ovelhas doentes, que não querem um conserto para a vida, querem um bálsamo para continuar na mesma coisa. São pessoas que querem estar na igreja, bebendo seu uísque, sua cerveja, pessoas que querem estar na igreja, praticando as coisas que fazia antes, trazendo para dentro da igreja o piseiro gospel, o forró gospel, o axé gospel, o reggae gospel. Pessoas que querem continuar dentro da igreja, botando alargadores na orelha, deformando, botando piercing no nariz, fazendo tatuagem, destruindo o templo do Espírito Santo, fazendo aberrações com o corpo e dizendo que Deus só está se importando com o coração. Irmãos, Deus não é cardiologista nem açougueiro para estar interessado em coração. Deus quer o corpo como um todo. Deus não quer ninguém se prostituindo, enchendo o seu corpo com drogas, com bebidas, dizendo que o que importa é ser feliz. Se Deus tivesse a intenção de trazermos ao mundo para sermos felizes, ele tinha feito um parque de diversão. E a gente morava todo mundo num parque de diversão. Aí estava todo mundo feliz. Irmãos, esse mundo é uma sombra, é um espelho do mundo espiritual. Lá é que é o mundo real. E nós estamos aqui de passagem para a eternidade. Mas como devemos se apresentar na eternidade, irmãos? Podre? Hoje eu via algumas pessoas dizendo que o evangelho foi distorcido porque Deus aceita o homossexual. Deus fez o homem gay porque tem que ser assim e Deus aceita. Irmãos, Deus não errou, Deus não fez homem gay. Eu vejo aquele homem como Daniel Mastral, que devia ser um homem que trabalha com libertação, falando umas besteiras, e eu vejo muito crente aplaudindo, dizendo que o homem que nasce gay, Deus permite que ele seja gay, porque foi um erro. E desde quando Deus erra? Deus não erra. Deus não erra. Mas nós, homens corruptos, queremos impor nossa vontade, nossa promiscuidade, e queremos levar isso para dentro da igreja como se fosse coisa normal. Os valores familiares foram destruídos. Nós vemos no livro de Jó os valores familiares. Porque Jó sacrificava por seus filhos. Jó pedia perdão por seus filhos. Jó gastava bois. Um boi para cada filho. Aí eu pergunto a vocês vê algum fazendeiro matando 10 boi, um para cada filho? Será que se faziam isso? Os homens de Deus de hoje nem sequer querem levar seus filhos à igreja. A Bíblia diz em Provérbios que nós devemos ensinar a criança no caminho que se deve andar. Ou seja, você deve estar no caminho e ensinar. Mas os pais hoje levam a criança para a igreja, joga lá na escolinha e pouco se importa com o que está acontecendo. A Bíblia diz que o homem deve amar sua esposa como Cristo amou a igreja e deu sua vida por ela. Aí eu pergunto aos homens daqui, qual desses homens daria a vida por sua esposa? Agora, na situação que ela está. Aqueles que foram abandonados. Sua esposa está lá no mundo como a minha. Será que vocês dariam a vida por ela? Porque Cristo diz que nós devemos dar a vida por ela. Deus diz. Devemos amar como Cristo amou. Será? Já se daria.
Irmãos, a Bíblia diz que a mulher deve ser submissa ao homem. Será, irmão, que você está sendo submissa a seu marido, mesmo ele lá na bagaceira, você está lá orando por ele, você está amando, está levantando de manhã, pedindo para que Deus o ame, para que Deus o acolha, para que Deus repreenda o mal, para que Deus o cubra, para que Deus o salve e o liberta. E quando for de noite, você clamar, pedir misericórdia pelos pecados dele, pedir para que Deus o salve e o liberte. E se ele te procurar hoje, irmão, e pedir para dormir com você? Será que você vai entregar seu corpo a ele que é dele por direito? Ou você vai olhar e fazer como muitos ensinam? Não, você está no adultério, eu não vou me poluir, só se você voltar para casa. Será que você está lendo a palavra e está vendo o que a palavra diz, irmão? Aí nós voltamos para Jó. Jó perdeu a saúde. E Jó ficou dentro de um buraco, cheio de cinza para aplacar a coceira dele. E os seus amigos foram lá. E Jó orou por seus amigos. Que belos amigos, né? Irmãos, os amigos que te procuram hoje, que muitas vezes te criticam, te chamam de doido, diz que não tem mais jeito. Será, irmãos, que tu põe o joelho e pede para que Deus abra os olhos dele? Ou você liga o botão do dane-se e manda o camarada se danar? Será que você está clamando por sua família para que eles abram os olhos? Porque, irmãos, muitas vezes a nossa família e amigos querem nosso bem, mas da forma errada. Querem que a gente se livre da dor, que a gente siga um outro caminho, porque eles não conhecem a verdade. E nós fomos chamados, irmãos, para levantar uma bandeira nova, uma bandeira de guerra a favor da família. Porque as famílias estão sendo dizimadas, estão sendo destruídas, onde a família não tem mais valor nenhum. Onde os pais se separam, é normal, a mulher arruma outro homem, o homem arruma outra mulher, e o desmantelo vai acontecendo, e a gente vê mulheres que arrumam outros homens, e daqui a pouco o homem está molestando a criança, daqui a pouco ele bate, daqui a pouco ele mata, porque os valores são distorcidos. Porque as pessoas querem ser felizes acima de tudo. Não importa as consequências. Aí vem 1001 desculpa. Será que Deus quer me ver infeliz? Ele me traiu, ele me bateu. E os argumentos são interessantes, porque os argumentos são incríveis. Eles não conseguem ter tantos argumentos para convencer ninguém a fazer o que é certo. Mas para fazer o que é errado, os argumentos são impecáveis. Irmãos, nós estamos em meio a uma batalha espiritual de alto nível, onde nós temos que ter argumentos legais para apresentar a Deus. Em Isaías 41, versículo 21, ele diz: trazei a mim seus fortes argumentos, produzi vossas fortes razões. O Senhor nos incita a se apresentar a ele com argumentos fortes. Outro dia nós fizemos um propósito falando sobre as armaduras de Deus. O Senhor está aí dando todo o ensinamento para a gente, nos ensinando a nos revestir com as armaduras, nos ensinando a levantar argumentos para apresentar a ele. Lá em Lucas ele fala sobre a parábola lá da viúva que perturbou tanto o juízo do juiz Inico, que o juiz o viu, e Deus diz: perturbe a mim, bata na minha porta que eu vou te atender. Mas a gente prefere ficar sentado na beira do caminho, reclamando, murmurando, se lamentando. Porque a gente não aprendeu, irmãos, o hábito de ler a palavra e pôr em prática. Nós preferimos dar ouvido a um incircunciso, um irmão que diz desista, um vizinho que diz desista, um pastor que não tem entendimento nenhum, dizendo desista, e a gente dá ouvido a essas pessoas.
Mas quando o Senhor fala através da sua palavra, através de profecia, através das pregações dos irmãos, através dos testemunhos que a gente deve continuar, a gente não quer ouvir. Porque nós somos inclinados ao erro. A Bíblia diz que o coração do tolo inclina para a esquerda. Porque, irmãos, muitas vezes nós preferimos cair no erro do que fazer o que é certo. E então, Satanás foi novamente a Deus e aumentou as apostas em relação a Jó. E Deus permitiu que Satanás fosse mais a fundo nas agressões a Jó. Mas uma hora, meus irmãos, Deus encerra aquele embate jurídico e dá vitória a Jó. Deus recupera, restitui, levanta, cura e honra a Jó. Irmãos, nós já entendemos que nós estamos em meio a uma guerra jurídica contra Satanás. Satanás apresentou a Deus fortes argumentos para destruir a minha e a tua vida. Agora eu vou falar um pouquinho de vocês, vou esquecer de mim aqui. Satanás apresentou a Deus fortes argumentos sobre tua vida, dizendo que tinha direito de assolar a tua vida por diversos motivos. Analise você quais foram os seus. E ele arrochou o nome, bateu com força. Ele bateu com força, destruiu, acabou com teu casamento, levou tua esposa, levou teu esposo, tu tá longe dos teus filhos, tu tá longe de tudo, tu tá sofrendo, tá gemendo. Alguns já superou a primeira fase, outros estão na segunda, outros estão na terceira, mas independente da fase, independente de você ter superado, você está sofrendo. Aí eu pergunto, irmãos, você já parou para pensar, já que está no meio de uma batalha espiritual, já que você está ciente de que Satanás teve direito legal para assolar a tua vida, tu já se levantou como guerreiro para tomar de volta aquela carta que deu direito a Satanás de assolar a tua vida? Você já se levantou para dizer, olha, Satanás, me dá de volta aqui. Porque, irmãos, quando a gente ministra libertação nas pessoas, e quando a gente fala de heranças espirituais, nós fazemos a oração de renúncia, e quando a pessoa renuncia àquelas heranças, ele está assinando um documento espiritual dizendo que ele não quer aquelas heranças malignas. Quando nós renunciamos pacto que fizemos com quem se envolveu com macumbaria, essas coisas, nós rasgamos aquela carta de acordo espiritualmente. Quando nós quebramos laços de almas com relações sexuais, nós pegamos de volta o que nos pertence e devolvemos o que pertence a ele. Então nós anulamos o direito que Satanás tem sobre nossas vidas, através do reconhecimento, da confissão do pecado e da renúncia. Aí eu pergunto, irmãos, você já parou para pensar? Ou você está tão preocupado em reclamar, em se lamentar do que Satanás está fazendo, dos erros do seu cônjuge, e continua lá? Porque Satanás faz assim. Ele tira teu foco. Ele te mostra o erro do teu cônjuge, tu senta ali e fica reclamando dele, fica olhando para aquilo, enquanto isso ele está baixando o cacete no teu lombo. E tu dizendo que a culpa é de estar apanhando teu cônjuge. Eu passei por isso há uns 15 dias atrás. Eu vi algo que me deixou tão abatido, que me deixou numa situação tão ruim. Eu sofri tanto que eu esqueci quem era meu inimigo. Então, irmãos, o que que nós devemos fazer? Nós devemos sentar como pessoas maduras, como soldados de um exército, como filhos de Deus, como servos de Cristo, pegar um papelzinho, uma caneta, fazer uma análise do que a gente fez e que deu o direito de Satanás de agir nas nossas vidas. Primeiro, será que eu sou filho de Deus de verdade? Ou eu estou vivendo uma mentira, enganando a mim mesmo? Aí nós vamos lá, começamos a olhar, analisar aquilo.
Será que eu estou disposto a fazer o que Deus quer da minha vida? Porque a Bíblia diz que quando nós nascemos de novo, aceitamos Jesus, nós morremos e Cristo vive em nós. Então, quem manda em nós não somos mais nós, é Cristo. Será que Cristo está mandando em mim? Ou eu estou tentando mandar em mim? Com minha arrogância, com meu erro, com meu egoísmo, com minha valentia, com minha rebeldia, com minha prepotência, com minha arrogância, com o eu sendo dono da verdade. Então, irmãos, quando nós começamos a analisar essas coisas e começamos a fazer um paralelo das nossas vidas e começamos a analisar se estamos certos ou errados e com maturidade reconhecemos nossos erros, assumimos eles para corrigir, nossa vida começa a tomar um prumo. Nós começamos a tomar um prumo. Porque nós precisamos, irmãos, ser maduros, bastante maduros, para reconhecer nossos erros. Nós pegamos, assumimos nossos erros, eu não prestava. Então eu vou, conserto meus erros, independente do que o outro está fazendo, independente do que minha mãe está dizendo, do que o meu pai está dizendo, do que meus irmãos, do que meu vizinho, do que meus filhos, do que a mulher está dizendo, eu vou consertar meus erros. Aí sim, quando começamos a consertar, reconfigurar nossa rota e se alinhar com a palavra de Deus, porque o que importa é o que Deus acha e não eu, então nós começamos a andar retamente. Jó, irmãos, ele teve uma hora que ele perdeu a paciência e desejou que as estrelas caíssem sobre ele. E se as estrelas caíssem sobre ele, destruiu o mundo. Mas ele não estava nem aí, de tanta angústia. Então, o que o Senhor mostra é que muitas vezes nós ficamos angustiados, desejamos a morte, sofremos, mas Deus vem e nos mostra que Ele é capaz, Ele é o dono, Ele pode fazer tudo. E nós olhamos para Deus, porque dizemos ser de Deus, esperamos em Deus e cremos em Deus. Aí eu pergunto, irmãos, se Deus permitiu que Jó passasse por tudo aquilo, sendo justo, imagina eu e você, que não vale nada. Porque, irmão, eu acho que a gente aqui não chega muito perto de Jó, não. Mas Deus permitiu que nós entrássemos num deserto para nos proteger, não foi castigo. Do jeito que ele fez com Adão no jardim do Éden, ele tirou Adão do jardim, não por castigo, mas por proteção. Então o Senhor permitiu que nós viéssemos ao deserto, ele permitiu que Satanás nos assolasse, nos humilhasse, nos destruísse, para que nós aprendêssemos e fôssemos pessoas melhores. Para que nós tivéssemos chance de entrar na glória, de entrar na eternidade salvos, libertos. Ele permitiu que Satanás nos provasse, nos testasse como fez com Jó, para que a gente, como Jó, conhecesse a Deus, porque Jó disse, eu conheci a ti, de ouvir falar, hoje eu te conheço face a face. Quantos de nós, irmãos, vivíamos aqui e conhecíamos Deus de ouvir falar? Deus é bom, Deus faz, Deus transforma. Hoje conhecemos face a face porque vemos milagre todos os dias. Vemos um irmão daqui, um irmão da acolá que teve um milagre. Vemos Eunívia lá de Brasília que Deus fez um milagre grande na vida dela. O homem queria penhorar até a meia dela que ela tinha, até os vestidos para tomar os troços dela e depois se arrependeu, devolveu tudo a ela. Nós temos tantos casos aí de que Deus fez milagres nas vidas dos irmãos. Nossa hora vai chegar, irmãos. Mas nós devemos ter um posicionamento correto diante de Deus. E será que o posicionamento correto diante de Deus é ficar reclamando como se Deus não soubesse o que está acontecendo? Ou a gente crê e conhecer a Deus como Jó conheceu? Porque quando Deus foi falar com Jó, Jó prestou atenção ao que Deus falava. E quantas vezes, irmãos, Deus está falando conosco e a gente está preocupado com outras coisas. Deus está nos orientando e a gente está preocupado com outras coisas.
Deus está dizendo, filho, eu vou fazer o milagre na tua vida, mas eu preciso que tu mude, porque tua vida já está destruída. Eu estou querendo reconstruir e a gente está preocupado, sem entender o que Deus está fazendo. Irmãos, será que nós estamos sacrificando, pedindo perdão pelos pecados de nossos cônjuges? Ou a gente fica indignado porque eles estão lá? Aí ele está lá namorando, está lá fazendo aquilo, está fazendo aquilo outro. Irmãos, põe o joelho no chão, porque o que ele está fazendo lá está apodrecendo a alma dele. Irmãos, interessante o seguinte, que pecado fede. E o demônio, ele sente o cheiro, o fedor do pecado. É disso que ele se alimenta, do fedor do pecado. Agora imagine só, a podridão que está teu cônjuge nesse momento. Você pode não sentir, mas ele está podre. Olha. Ele está podre, irmãos. Está bem podre. Agora a questão é, irmãos, será que nós também não estamos podres, irmãos? Por causa da nossa raiva, por causa da nossa amargura, por causa da nossa tristeza, a falta de perdão? Será, irmãos, que nós não devemos evoluir, nos purificar e clamar para que Deus os purifique também? Será, irmãos, que nós não devemos orar para que Deus abra as narinas deles para que eles sintam o fedor do pecado? Será, irmãos, que nós não devemos orar, clamar para que Deus abra os olhos espirituais deles, para que eles vejam a podridão que é aquele pecado, irmãos? Irmãos, Satanás está aí para destruir, para matar o homem, para roubar a salvação do homem. E muitas vezes, irmãos, infelizmente, nós nos aliamos a Satanás, porque em vez de nós lutarmos contra ele, pela salvação do nosso povo, da nossa família, dos nossos cônjuges, nós ficamos do outro lado como meninos mimados, reclamando do abandono e cooperando para a destruição. Porque em vez, irmãos, de nós nos colocarmos como soldados e lutarmos pela libertação deles, nós ficamos reclamando, ficamos preocupados com o dinheiro da pensão, com as fotos na rede social, nós ficamos preocupados porque ele foi na praia, foi no shopping e eu estou aqui. E o mundo espiritual agindo, o mundo espiritual lá na batalha terrível e nós aqui, fazendo o oposto do que deveríamos fazer. Irmãos, teve uma hora que Deus cessou os ataques de Satanás a Jó. Deus venceu aquele embate jurídico, tirou o direito legal de Satanás a agir na vida de Jó, devolveu o que era dele por direito. Irmãos, vamos lutar, irmãos, para que Deus tire o direito de Satanás a agir nas nossas vidas. Vamos tapar as brechas, irmãos. Vamos consertar. Vamos nos humilhar debaixo da potente mão de Deus, como diz em 1 Pedro. Vamos, irmãos, lutar com unhas e dentes para que nossa família seja salva, para que nossos cônjuges sejam salvos e libertos. Nossa guerra, irmãos, não é contra a carne, nem contra o sangue. Nossa guerra é contra principados e potestades, irmãos. Mas para isso nós precisamos, primeiro que tudo, entregar nossa vida ao Senhor. Nós devemos saber o que o Senhor quer de nossas vidas. Nós devemos ouvir, nós devemos meditar na palavra, nós devemos buscar.
Em vez da gente ficar se acabando numa luta desenfreada pela restauração do casamento, mas sem entender o que é princípio, sem entender o que é legalidade, sem entender o que é opressão, vamos, irmãos, meditar na palavra para primeiro termos Deus em nossas vidas, porque o principal motivo de todos os casamentos terem sido destruídos que aqui estão foi a falta de Deus, irmãos. Ah, irmão, mas eu tinha Deus na minha vida. Olha, eu tinha Deus, eu achava que tinha. Estava na igreja há 19 anos, mas eu vivi uma vida medíocre diante de Deus. E Satanás entrou e entrou forte na minha vida. Então, irmãos, que nós possamos olhar, que nós possamos meditar, que nós possamos entender o que Deus quer para nossas vidas. Porque quando nós nos deparamos com Jó, olhamos um homem que no processo de dor dele, ele conheceu a Deus verdadeiramente. Ele teve uma experiência com Deus. Ele conheceu mais quem ele mesmo era. Ele viu mais os valores humanos. Ele aprendeu a ter mais compaixão dos próprios amigos que o afrontavam. Ele aprendeu a depender do Senhor. E ele recebeu tudo que Deus tinha para dar de volta a ele. Que a gente possa olhar para Jó não como só um sinônimo de paciência, mas que a gente possa entender que do jeito que Jó, Satanás entrou na vida de Jó, Satanás entrou na nossa, mas que a postura de Jó foi quem fez a diferença. E que nós possamos nos parecer com Jó. Que nossa postura possa ser copiada, copiar a postura de Jó, para que possamos ter o mesmo desfecho. Que nós possamos entender, irmãos, que nós não somos aqui vítimas de nada. Nós temos nossa parcela de culpa, nós devemos assumir, nós devemos aprender a ter uma vida de oração, de submissão a Deus, e nós devemos ter uma vida onde nós temos a palavra do Senhor como guia para nossas vidas. Que nós não devemos olhar para esse mundo podre, carcomido, nem devemos olhar para essa onda desses crentes que tem hoje, tudo Nutella, onde se pode fazer tudo, onde os pastores de hoje, como André Valadão, David Leonardo, se escondem atrás de uma penumbra, de um púlpito preto, para ter um efeito emocional nas pessoas, e acabam se envolvendo no evangelho doce e fantasioso. Mas nós temos que entender que o evangelho de Cristo é o evangelho da cruz, de renúncia. É aquele evangelho que Paulo pregou. É o evangelho lá que Spurgeon fala, que onde o homem que carrega o pecado nas costas se distancia de Deus. Nós devemos crer naquele evangelho como o de Billy Graham, que diz que nós devemos nos pôr de joelho e orar até nós e Deus sermos amigos íntimos. Nós devemos ver esses homens e não esses que se dizem crentes hoje que mais parecem animadores de palco. Porque, irmãos, o dia está chegando. E as heresias estão cada vez mais. E nós devemos nos levantar com força em favor das famílias, irmãos. Das famílias. Porque tem família sendo destruída. Nós devemos começar pela nossa, irmãos. Com unhas e dentes, irmãos. Levantar pela madrugada, passar os dias de oração, de jejum, clamar. Enfrentar o diabo de frente, irmãos. Para que nossa família seja salva e liberta. Agora, para que ela seja salva e liberta, tem que começar por nós. Então, irmãos, que nessa noite nós possamos sentar, parar e raciocinar. Será que nós estamos salvos e libertos? Será que nós estamos libertos, irmãos? Ou nós estamos debaixo de uma cortina? Estamos com um véu na nossa cabeça, onde estamos podres, mas achamos que estamos limpos. Bem, irmãos, que essa seja a nossa reflexão hoje. Eu agradeço aos irmãos por terem paciência de me ouvir esse tempo todo, ficaram caladinhos o tempo todo, ou aprenderam ou não entenderam. Amém?
Amém, mas foi esclarecido muita coisa. Uma coisa que me chamou a atenção, meu irmão, foi que eu não sabia que a esposa de Jó tinha ficado viva. Eu pensava que ela tinha morrido. Por isso que é bom ter um diálogo, né, com pessoas mais maduras. Morreu não, ficou vivo e comendo juízo do coitado, viu? Como um É, bocado de mulher aqui fazia, né? pô, não é verdade, eu era uma também, mas Deus tem me moldado a cada dia também. Amém. Amém. Renata, fica à vontade. Amém. Glória a Deus. O irmão Ricardo é uma bênção, né? É sempre muito bom ouvi-lo. O irmão Ricardo tem muita sabedoria. E ele fala de uma maneira muito simples, né? E que abre o entendimento da gente. Obrigada, irmão Ricardo, pela tua disponibilidade aí. Tá até meio ruinzinho, ele não estava muito bem hoje, mas ele veio aqui para estar com a gente aqui, para trazer a palavra do Senhor. Eu agradeço demais. Sempre à disposição, minha irmã. Sempre que precisar. Amém. Obrigado, irmão. E essa mensagem aí é para ouvir, assistir de novo, assistir várias vezes, né? Eu estou gravando aqui, a gente sempre grava o Restauramite e depois eu disponibilizo para vocês, se quiserem ouvir novamente, porque vale a pena a gente estar refletindo e ouvindo novamente essa mensagem, né? Vamos orar para a gente encerrar. Amém. Vamos orar, então. Ó Deus, ó Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por esse momento, Pai, por essa palavra tão preciosa que o Senhor nos trouxe através do nosso irmão Ricardo, Pai. Nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor nos ama, Pai. O Senhor nos ama e o Senhor sempre está a nos ensinar, Pai, aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas, o caminho que nós devemos trilhar, Pai. E essa palavra foi muito preciosa para nós, que ela possa se manter viva em nossa mente, em nosso coração, e que nós possamos colocar em prática, que nós possamos meditar, Pai, nessa palavra que o Senhor nos trouxe hoje. Eu peço que o Senhor esteja abençoando, Deus, a vida do irmão Ricardo, cobrindo ele de proteção, Senhor. Que os teus anjos se acampem ao redor dele e que o Senhor continue usando a vida do nosso irmão, Pai. Abençoando também o seu irmão que estava doente ontem e que o Senhor esteja abençoando a saúde dele, restabelecendo a saúde, Senhor, não só do irmão Ricardo, mas do nosso irmão Ricardo também, Pai. Que o Senhor esteja com a saúde dele, Pai. Ó Deus, abençoe cada irmão que esteve conosco agora essa noite, Pai. Que o Senhor esteja dando uma boa noite de sono a cada um e que cada um reflita, Pai, naquilo que o Senhor falou conosco, Deus. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor nos faz. Nós somos gratos a Ti, em nome de Jesus. Amém e amém. 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 E Amém. terça-feira a gente tem novamente o nosso Restauramite e a gente aguarda vocês, tá bom? Deus abençoe. A paz do Senhor. Boa noite. Boa noite. Tchau, boa noite. Tchau. Boa noite. Boa noite. Boa noite. A paz a todos. A paz.